Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma terça-feira aqui na nossa reunião de Uronco. O tema de hoje que a gente escolheu, a gente vem aí desde o início do ano, né? Falando sobre bexiga. Hoje, mais uma vez, o tema é bexiga, um tema bem interessante, de um artigo que saiu agora no Journal desse mês de abril, fazendo um comparativo entre a RTU de bexiga, né? O nosso método tradicional, que a gente realiza já há muitos e muitos anos, com a ressecção em bloco, né, que vem sendo comentada aí há algum tempo. Então, isso foi uma meta-análise, né, multicêntrica, falando um pouquinho sobre essa técnica. E quem vai apresentar esse artigo para a gente hoje é o Dr. Gabriel Crelier, residente de segundo ano. E eu passo a palavra aí. O Pedro, né, o Pedro Gabris, que ele tem uma experiência com ressecção em bloco, principalmente por causa do roll-up. Ele vai tentar entrar aqui na reunião, ele está participando de uma outra reunião da SBU, mas ele se prontificou a tentar entrar aqui para comentar um pouquinho sobre o caso também. Gabriel, a palavra é sua, boa noite. Show de bola. Boa noite a todos, sou Gabriel, sou RD de serviço. Então, como o professor Fernando já apresentou, vou apresentar o trabalho sobre ressecção em bloco. Esse trabalho, ele é muito recente, desse mês, e ele vem num objetivo de tentar oferecer uma revisão sistemática pela alta publicação de artigos e de ensaios clínicos, principalmente, na área da ressecção em bloco, principalmente voltada para o tumor de bexiga. Foram 14 publicações de ensaios clínicos randomizados ou não randomizados nos últimos 2 anos. E ele vem como fazer uma síntese desses artigos e fazer uma meta-análise para comparar certas divergências ou alguns tipos de resultados que poderiam estar conflitantes. Ele vem para comparar, como o professor já avisou, duas técnicas, uma técnica convencional, que é a nossa técnica padrão para os tratamentos de tumor de bexiga não músculo invasivo, com uma nova técnica, que é a ressecção em bloco. E para ele se pautar nessa comparação, ele utilizou 3 parâmetros principais. Esses parâmetros são a segurança da técnica da ressecção em bloco, recorrência oncológica comparativamente e a acurácia no diagnóstico histopatológico. Esses 3 termos ele vai ficar usando toda hora na apresentação. Para fazer um retrospecto, como já é de tradicional na nossa aula, a ressecção, o termo em bloco, a ressecção em bloco, ela vem de 1980. A primeira publicação foi de um japonês, esse Kitamura, e que foi aplicada, evidentemente, para tumores de bexiga, porque ela já era aplicada, esse termo ressecção em bloco, para as doenças do trato digestivo, principalmente endoscópicas, através da tumores de bexiga, de estômago e tumores de esôfago. Isso vem, você percebe também que tanto Kitamura, que foi na década de 80, quanto esse Kawada, que padronizou a técnica de ressecção em bloco com a energia monopolar, eles dois são japoneses, né? Isso vem porque muito tem no Japão essa questão do tumor do estômago ser mais prevalente do que no mundo todo, e eles precisavam desenvolver algumas técnicas para tratamento precoce. E isso acabou sendo exportado para a questão da bexiga. Você pode fazer a ressecção em bloco por diversas formas, com energia monopolar, energia bipolar, laser de túnel, laser de Rômio ou hidrodissecção. Durante a apresentação eu vou falando um pouco sobre cada uma. Essa foto, eu acho que ela é boa para começar, porque ela já mostra o que cada técnica faz. A técnica convencional, ela faz essa ressecção em piecemeal, aos poucos, aos pedaços, né? Quem já fez uma ressecção de uma RTU de bexiga ou já viu
viu que a gente fica praticamente com a alça raspando o tumor, aí a gente aborda diretamente o tumor. Isso tem uma série de consequências para esse tumor, eu vou posteriormente falando. E a ressecção em bloco, ela tende basicamente a tentar quase como se não tocar no tumor. Ela tende a evitar manipular o tumor e sim fazer uma dissecção, a encontrar um plano que seja capaz de ressecar o tumor com uma margem horizontal e vertical e garantindo uma margem oncológica ok, uma margem oncológica que seja capaz de dar um diagnóstico e consiga retirar o tumor por completo. Para isso, tanto a RTU de bexiga quanto a ressecção em bloco, elas são propostas num cenário não músculo-invasivo, que no caso da classificação tradicional são os tumores in situ, os TA e os T1. Só uma revisão breve, eu fiz isso na última apresentação dela. Os TA, eles têm a invasão até a lâmina própria, ou seja, eles não chegam até a lâmina própria. E os T1, eles chegam até a lâmina própria, invadem o tecido subepitelial conjuntivo. Então, quer dizer, na classificação TNM, a gente está tratando dos pacientes com o estágio 1, né? T1, N0, M0. Eles são os pacientes que são possíveis de você fazer um tratamento desses dois tipos, RTU ou ressecção em bloco. Agora, falando sobre o artigo propriamente dito. A metodologia do artigo se baseou em 3 plataformas, onde foram as plataformas de busca de dados, né? A plataforma PubMed, a Web of Science e a Scopus, e ele usou o guideline da Cochrane, que é o guideline Prisma, para fazer a sua revisão sistemática. A data da pesquisa foi em agosto de 2021 e usou esses descritores aqui para fazer a pesquisa propriamente dita. Essa aqui é a metodologia. Inicialmente, usando os descritores, os 2 principais pesquisadores, eles encontraram 1.355 artigos já citados. Desses 1.355, primeiro foram removidos as duplicatas, sobrando 810 artigos. Desses 810 foram excluídos do processo artigos de revisão, casos de controle, editoriais, artigos que não estão em língua inglesa e artigos que não tenham relevância com o assunto proposto. Isso foi uma revisão feita a partir do título e do resumo. Desses 810, sobraram 90. E desses 90, aqueles que não tinham um braço controle, ou aqueles ensaios clínicos que não tinham um braço controle, com a RTU como braço controle, também foram excluídos, ou seja, estudos não comparativos foram excluídos. E aí sobraram os ensaios clínicos randomizados e os ensaios clínicos não randomizados. Desses 3 eram ensaios clínicos randomizados, e por padronização dos autores, eles aplicaram para os ensaios clínicos não randomizados esse Robbins 1 para avaliar o risco de viés. Desses que foram aprovados para o artigo, somente um tinha risco de viés de seleção sério, né, mais grave, né? Todos os outros eram moderados ou baixos. Então, como eu falei, o artigo ele quer comparar essas 2 técnicas. Ele usa parâmetros clínicos, que eu vou citar, tempo de cirurgia, risco de perfuração e tempo de cateterização, recorrência oncológica em 12 e 24 meses e taxa de progressão. E achados histopatológicos, ele quer comparar histopatologicamente. Para os achados clínicos, ele usou somente ensaios clínicos randomizados controlados. Para achados histopatológicos, ele usou os ensaios clínicos randomizados, controlados e não controlados. Ele avaliou vários achados histopatológicos que eu vou falando durante a apresentação. Aqui a meta-análise propriamente dita é a parte realmente mais interessante da apresentação. A gente vai comparando cada tópico. O tempo de operação na EBRT é a ressecção em bloco. Demorou 5 minutos a mais, 5,38 minutos, do que
a RTU de bexiga, ou seja, a ressecção em bloco é mais demorada, né? A perfuração de bexiga, em 87% das vezes, ela aconteceu menos na ressecção em bloco do que na RTU de bexiga, que é um resultado favorável à RTU de bexiga, a ressecção em bloco, propriamente dita. O tempo de cateterização foi um dia, mais ou menos, a mais para quem faz o procedimento de RTU de bexiga do que a ressecção em bloco. Mais um ponto para a ressecção em bloco. E aí, esse ponto aqui é muito importante. Tanto em 12, aqui você pode ver o gráfico em floresta aqui, tanto em 12, o losango, quanto em 24 meses, você não teve diferença estatística na recorrência oncológica. Esse dado é muito importante porque, como essa parte só usou ensaios clínicos randomizados, a princípio, pela essa meta-análise, você, a princípio, não tem diferença estatística para a recorrência oncológica. Isso a gente vai discutir na discussão depois. Agora, com relação aos achados histopatológicos, a musculatura detrusora, ela ficou presente em 31% dos casos a mais do que na RTU de bexiga, ou seja, ela estava presente, ou seja, ela possibilitou um estadiamento melhor nesse caso, tanto nos estudos randomizados, controlados, quanto não controlados, que é o não controlado, observacional. A muscular da mucosa, ela também estava mais presente, aqui você pode ver, ela estava quase 3 vezes nos ensaios clínicos randomizados controlados e quase 2 vezes mais presente em quem fazia a ressecção em bloco do que quem não fazia. A presença de carcinoma in situ não obteve diferença estatística nas duas técnicas. Aqui é uma coisa que eu quis, para a gente já começar a falar sobre a questão das técnicas. Aqui a gente vê uma técnica de hidrodissecção, né, que usa aquela faca híbrida, hybrid knife. Essa é uma técnica que é muito usada no Japão, que ela baseia em 4 etapas, que ela eleva o tumor, faz uma incisão circular, disseca e depois você resseca em bloco. Essa técnica foi uma das técnicas que foi analisada e eu só botei ela aqui porque isso foi discutido no artigo. Existe algum risco de subestadiamento quando você aplica essa técnica. Por quê? Porque quando você injeta, você faz essa hidrodissecção, você não sabe exatamente aonde você está aplicando. Se você está aplicando acima da muscular da mucosa, abaixo da muscular da mucosa, se você está acima da muscular própria, então, assim, você pode não pegar uma amostra substancial. Mas a probabilidade de margem cirúrgica, de modo geral, livre na RTU foi de 8,7%. Já a probabilidade, olha só, a margem cirúrgica livre na ressecção em bloco foi de 63% na horizontal e 99% na vertical. Ou seja, ela é muito superior na questão da margem cirúrgica livre. E a probabilidade de você necessitar, você vai necessitar, a princípio, de uma re-RTU, mas a probabilidade de você encontrar um tumor residual, ela é 53% maior na RTU do que na ressecção em bloco. Então, agora, entrando esses foram os resultados. Sobre a discussão, a gente vê que tem muitos estudos que foram feitos atualmente, de 2 anos para cá. São 14 estudos, o que mostra a relevância desse assunto no momento. Esses aqui são 4 dos 5 ensaios clínicos randomizados, e eles chegaram às seguintes conclusões: que o procedimento da ressecção em bloco ele é seguro, tem menos perfuração, menos tempo de cateterização, menor sangramento e menos tempo de internação. Ele é eficaz,
principalmente na questão da avaliação histopatológica, e ele é não inferior na questão de risco de progressão ou risco de recorrência. Isso foi analisado em todos os ensaios clínicos randomizados, controlados, mostraram isso. Alguns detalhes a mais que eu achei importante botar, que a ressecção, quando ela é feita com laser de Holmium, ela não apresenta o reflexo do obturador, o reflexo obturatório. Isso serve tanto para o laser de Holmium quanto para o laser de túlio. Esse reflexo que atrapalha tanto nas RTUs, principalmente monopolares. Isso é uma vantagem também para as ressecções em bloco que utilizam essa técnica. Nessa revisão também desse mês da Nature, de urologia, que foi onde eu peguei esse desenho, ela cita que a técnica de RTU manipula muito o tumor, fragmenta a peça histopatológica, as margens da peça frequentemente estão carbonizadas e você tem dificuldade de caracterizar as margens, dificultando o estadiamento e o grau histológico. Em 15% de todas as RTUs feitas por profissionais experientes, não conseguem caracterizar o estágio patológico do paciente. Ou seja, 15% de todas as RTUs não conseguem caracterizar. Já na técnica em bloco, só por ter pouca manipulação, ser uma peça única e as margens serem preservadas, você procura deixar uma margem, não manipular o tumor, 3% dos tumores são corretamente estadiados, pelo menos do ponto de vista histopatológico. Aqui mostra que a ressecção, esse aqui é um artigo voltado para a dissecção submucosa, mas ele reforça que alguns princípios da qualidade de um tratamento oncológico requerem que você tenha uma boa visão e uma boa hemostasia para você conseguir dissecar os planos exatamente. Os planos entre a lâmina própria e os planos intermuscular mucosa. Quem já fez uma RTU complicada, com tumor volumoso, já lembra como é que fica sangrativo. Às vezes você não consegue determinar muito bem aonde é seu tônus muscular. É difícil, às vezes, principalmente quem tem que estar em curva de aprendizado. E a ressecção em bloco facilitaria esse processo, principalmente por usar as tecnologias com os lasers, né, que melhoram a hemostasia. Outra coisa que eu vi no artigo, também extra, é que, embora não incorporado na 8ª edição do TNM, a classificação entre você subestadiar o T1 entre T1A, B e C, embora não padronizado, não foi padronizado, está escrito isso no texto da AJCC, da American Joint, que eles não padronizaram isso porque é difícil você, como patologista, discernir entre qual é aonde que está classificado o tumor, se ele está acima da muscular da mucosa, abaixo da muscular da mucosa, se ele invade a muscular da mucosa, é difícil isso ver com várias peças ressecadas. Então, agora, com a ressecção em bloco, isso talvez torne-se mais possível porque você aumentou muito a probabilidade de você diagnosticar a muscular da mucosa. Então, talvez para as próximas edições do TNM, isso possa ser uma realidade. Aqui, um outro artigo que foi botado nas revisões, a gente vê uma peça de ressecção em bloco e como você consegue determinar com tranquilidade a margem, tanto a margem vertical quanto a margem horizontal. E em estudos que você tem uma margem negativa, você, em 100% dos casos, na RRTU, você não evidenciou tumor. Então, isso é muito importante, foi botado, foi colocado isso aí nesse artigo. 100% dos casos dos pacientes que tinham margem negativa não apresentaram recidiva do tumor. Ele coloca nesse artigo também que, em certos casos, talvez no futuro,
você possa selecionar alguns pacientes para não necessitar de uma RTU clássica, que a gente faz para todos os tumores T1. Talvez, em algum momento no futuro, com a ressecção em bloco, a gente não precise fazer isso mais. E quando o professor Fernando me passou esse artigo, eu achei que a temática seria nova, para a gente estar discutindo ela aqui. Na verdade, ela só não ela é velha a ponto de já ter passado um consenso internacional, vários países discutindo qual é a melhor forma de fazer a ressecção em bloco, que juntou diversos profissionais para fazer isso. Isso foi feito no ano passado, nesse consenso aqui de Delphi. E eles propuseram que ele é proposto para qualquer tumor não músculo invasivo, mas, idealmente, tumores únicos, menores que 3 centímetros, com margem circunferencial de 5 milímetros, e deve ser aplicado quimioterapia intravesical quando for utilizado essa técnica, assim como preconiza os guidelines da IAU. Outra coisa, curiosidades agora. Esse aqui como você tem essa pegada de você não manipular o tumor, já foram criados formas de você pegar o tumor, pegar o produto da ressecção, e para ele não entrar em contato com nenhuma outra parte da bexiga ou da uretra, tem essas redinhas, né? Igual em laparoscopia, que a gente coloca para não espalhar o tumor também. Aqui, como viés do artigo, a gente obviamente tem que comentar, além dos ter muito mais ensaios clínicos não randomizados, não controlados do que controlados, eu achei curioso, todos os ensaios clínicos randomizados, controlados, todos, eles eram da China. Então, se você olhar aqui do lado, eram de artigos chineses. E se você for fazer uma revisão do assunto, botar em block, better tumor, e botar os últimos 2 anos, aparecem quase 400 artigos, e se você for selecionar artigo chinês, 380. Então, é uma coisa assim, é muito absurda a diferença entre que os chineses e o resto do mundo estão podendo produzir de ciência ou de revisão ou acesso a essa tecnologia. É basicamente isso que eu tenho para falar hoje. Obrigado pela oportunidade e vamos discutir. Muito bom, Crelê. Ótima apresentação, mais uma vez. O Fernando trouxe esse tema aí de câncer de bexiga não músculo invasivo, né? E é um tema que eu acho extremamente relevante quando a gente leva em consideração a qualidade das nossas RTUs, né? A primeira coisa que eu acho que a gente deve levar em mente é a amostra muscular, né? E, enfim, nessa revisão você viu que a amostra muscular foi mais presente, não é isso? Sim, sim, foi muito mais presente aqui, ó. Ela foi 31% das vezes mais presente na ressecção em bloco do que na ressecção por RTU convencional. Exato. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é a RTU que a gente faz. A RTU é uma das cirurgias que a gente mais realiza e provavelmente é uma das que a gente tem um pior resultado de uma forma geral, né? A RTU, quando um marcador de qualidade de RTU é a presença da amostra muscular, né? E isso, como você falou no seu artigo aí que você nos apresentou, mesmo em mãos experientes, a gente tem uma certa dificuldade de encontrar a amostra muscular. Então, assim, é uma cirurgia que vocês fazem, R2, né? R2 que faz, né? Uhum. E a gente tem uma dificuldade enorme de encontrar a muscular, né? Esse é o primeiro ponto. Se você não encontra a amostra da muscular, você não conseguiu atingir o seu principal objetivo na RTU, né? Que seria o estadiamento T, né? Em algumas situações, em tumores superficiais, aqueles lesões muito pequenas, você pode abrir mão dessa amostra muscular, né? O segundo ponto é a necessidade de uma re-RTU, que a gente às vezes subestima até por causa do alto volume que a gente tem.
Então, assim, exceto nessa situação aí, você mostrou aonde a enucleação teria o seu maior valor, uma lesão única, até 3 centímetros, né, bem circunscrita, exceto numa situação como essa, você geralmente, assim, numa condição ideal, deve fazer RTU, bem como procurar carcinoma in situ se você tem uma lesão de alto grau, né? Existem algumas teorias, né, que o câncer de bexiga, a própria RTU, tem um autor muito conhecido, me fugiu o nome dele agora, que ele vai estar escrevendo um estudo para evitar a RTU de bexiga, porque há quem diga que a RTU de bexiga possa mudar um pouco o estadiamento do paciente. Existem estudos que mostram assim, a pessoa faz a RTU de bexiga e aí depois faz uma cistografia e sempre tem algum grau de extravasamento, né? Então, existe a possibilidade, eles estão desenvolvendo estudos aí para você fazer uma amostra de urina, por exemplo, fazer quimioterapia e poupar RTU de modo que você evite extravasamento de conteúdo e mudança oncológica, né? Uma coisa desse trabalho que você mostrou, que eu acho relevante, você tem um menor risco de perfuração com uma maior chance de encontrar camada muscular, né? Eu acho que, uma pena o Pedro não está aqui para poder comentar isso aí, que eu acho que tem a ver com laser mesmo, o grau de penetração na camada muscular, e você tem um menor risco de lesão, né? De perfuração. Lembrando que a gente tem as perfurações extraperitoneais, que são, do ponto de vista de repercussão clínica, melhores, né? Oncologicamente, honestamente, eu não sei dizer se tem muita diferença. E tem uma perfuração intraperitoneal, quando acontece na cúpula da bexiga, né? E isso pode causar situações piores, né? Lembrando também, as mulheres, né? Uma revisãozinha que a gente está fazendo, né? As mulheres tendem a ter a bexiga mais fina. Então, sempre que for fazer RTU em mulher, tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? O homem, pelo fato de ter a próstata ali presente, ele costuma ter a camada muscular um pouco maior. Uma outra coisa relevante também, que, assim, tempo de cirurgia, não teve tanta diferença, né? Aquela questão do nervo obturatório, né? Que parece que o laser não estimula. Esse é um momento crítico também quando vai fazer RTU, todo mundo aqui já teve uma situação da perna se mexer, e é ali que acontece a perfuração, né? Lembrar também que sempre que for fazer essas ressecções, tem que fazer, principalmente em cúpula, com a bexiga mais semi-repleta, para evitar o risco de perfuração. Eu anotei essas coisas, né? Eu acho que, no geral, o artigo é bom, é uma meta-análise. Isso que você ressaltou é interessante, né? Porque tudo que a gente vai ver, essas questões relacionadas a laser, né? Até o Holep, né? O Pedro pode comentar mais. Eu estava olhando esse artigo aí, a maior parte são autores do Oriente, né? A China, a maioria, mas tem Egito, tem Índia. O que não tem é Estados Unidos e Europa Ocidental em geral. Embora esse artigo seja de acho que um japonês, mas o autor principal é da Áustria, né? Se não me engano. Sim. Mas eles têm interesse, eu não sei. Isso aí realmente eu não sei explicar. Mas eu acho mais uma tecnologia interessante, não é disponível para todo mundo, né? Mas com, por exemplo, o uso do Holep, né? É o Romium, né? Que tá sendo utilizado, eu acho que é o Romium, né? Nesse laser, principalmente. Embora essa ressecção possa ser feita até com uma alça, tá? Você tendo uma lesão pequena, você pode fazer essa ressecção com alça, você coloca ali no corte, preferencialmente, e você resseca. Agora, não é para todos, né? Imagina esses tumores na UERJ aí que vocês operam, a gente opera, que são tumores volumosos, que você precisa fazer mega ressecções, aí não faz nenhum sentido, ao meu ver, o uso do laser. Mas, enfim, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria comentar, né? Eu falei da RTU, que é a amostra muscular em bloco, e só para finalizar, né? Uma coisa que na aula do Fernando Corques foi muito comentado também, né? Nós, urologistas, nós temos uma capacidade, isso já provado em estudo, de olhar para uma lesão
e determinar mais ou menos se ela é de alto grau ou de baixo grau, se ela é completamente ressecável pela RTU ou não. E também se ela tem invasão da camada muscular ou não. Então, assim, o nosso parecer é fundamental, porque a amostra da camada muscular, para finalizar minha fala, é fundamental. Porém, existem outros critérios que a gente pode utilizar para mudar a nossa conduta clínica diante do paciente, independente da amostra muscular, como, por exemplo, um tumor irressecável, um tumor notoriamente invasivo na cistoscopia, ou, eventualmente, um exame de imagem que mostre uma lesão T2 ou T3, mais ou menos isso. Boa noite, gente. Gabriel, muito boa a tua apresentação. Acho que você vem fazendo isso desde o ano passado. Você não se priva apenas no assunto, no artigo. Você pega as referências e levanta as referências. Isso é muito bom, que você acaba trazendo muitas informações relevantes, tá? Sirva de exemplo para todos, que é um exemplo positivo. Então, vamos lá. Paulo falou muita coisa. Eu vou tentar falar aqui algumas coisinhas que ele não tenha comentado. Quando você iniciou o artigo, você falou sobre 3 tópicos: sobre segurança, né? Sobre a questão de progressão oncológica e sobre histopatológico, né? Foram os três pontos principais que foram levantados nesse artigo na comparação da ressecção em bloco com a RTU tradicional, né? Vamos lá, primeiro ponto de segurança, né? É sempre muito importante, quando a gente vai lançar a mão de uma nova técnica, para saber se a segurança, se aquilo ali não vai estar levando nenhum malefício para o paciente. O que a meta-análise mostrou foi exatamente o contrário, né? O Paulo citou um negócio muito interessante, que eu também não lembro o nome do autor, mas que falava em relação às RTUs, né? Estima-se que 80%, gente, o número é esse mesmo, 80% das RTUs, elas possam apresentar microperfurações. Microperfurações são perfurações que não vão dar nenhuma repercussão, mas a gente sabidamente sabe que perfuração de bexiga tem um risco maior de um extravasamento de conteúdo neoplásico, piorando o prognóstico da cirurgia e da doença do paciente em si. Então, um dado que você falou, Gabriel, no artigo, que a ressecção em bloco ela teria 87% menor índice de perfuração do que a RTU de bexiga. E isso é um dado importantíssimo, né? Do ponto de vista de segurança, e por mais que não tenha mostrado alteração em questão de progressão de doença, é um dado significativo, né? Principalmente quando a gente fala que a RTU apresenta, sim, um grande índice de perfuração. E em relação à progressão do ponto de vista oncológico, né? A meta-análise utilizou principalmente um período de 24 meses, onde, de fato, não mostrou diferença significativa entre os dois grupos, né? Tanto o grupo da RTU como o grupo da ressecção em bloco mostraram os mesmos parâmetros oncológicos. E um outro dado importante, esse na verdade, para falar para o pessoal, você falou o seguinte, e quando eu falo você falou, Gabriel, aqui você citou que está no artigo, tá? E apenas 8,7% dos pacientes submetidos à RTU que teriam margem livres. O que isso quer dizer é do ponto de vista histopatológico, tá? Porque na RTU a gente vai fazendo várias ressecções e quando ele fala 8,7%, são 8,7% dos fragmentos que ele consegue observar. Áreas com tumor e áreas de margem livre. Não significa que só 8,7% dos pacientes vão ter uma ressecção completa, tá? Mas isso também é outro ponto importante, né? Porque existe uma teoria de que com a RTU você está manipulando o tumor, você está deixando tumores circulantes, né? Flutuantes ali dentro da bexiga, e que esse tumor flutuante ele poderia ter um risco maior de implantar
em outra região do próprio trato urotelial com o crescimento de uma lesão. A gente sabe que isso é teoria, e até nesse próprio trabalho isso não mostrou nenhuma diferença em relação à progressão de doença e nem em relação à parte oncológica. E outra coisa é a questão do histopatológico, né? Acho que esse é a grande vantagem, né? Nós sabemos que a gente que faz RTU há muito tempo, uma frustração que a gente tem, a gente fazer uma cirurgia limpa, aquela cirurgia que termina a cirurgia, a gente consegue ver aquela base ali da camada muscular, sem nenhuma presença de lesão residual, e você tem a convicção de que você enviou a camada muscular para o patologista, e quando vem o resultado, aquele famoso ausência de camada muscular na amostra examinada. Isso é muito frustrante, né? E a grande vantagem dessa técnica foi essa, né? Por exemplo, em 15%, também dados do artigo, 15% dos pacientes submetidos à RTU, a gente fica com o resultado histopatológico indefinido, né? Contra apenas 3% da ressecção em bloco. E isso tem muito a ver com essa questão da patologia, porque cada ressecção que a gente vai fazendo, a gente está emitindo energia, né? E essa energia vai estragando as bordas da lesão, e isso traz mais dificuldade para o patologista em avaliar. Aí, em bloco, ele resseca tudo em bloco, você manda aquela peça inteira, e o que facilita muito para o patologista, né? E é uma pena o Pedro não ter conseguido entrar, né, que ele está nessa reunião da SBU, porque, assim, quando a gente pensa em novas técnicas, a gente pensa em dificuldade técnica do cirurgião, né? E ele diz que não é difícil, porque o laser, ele tem os milímetros de profundidade para o corte. Então, inclusive, é até mais difícil você perfurar a bexiga com laser, você colocando a energia adequada, do que com a própria RTU. O Lucas está aí, o Lucas que está fazendo fellow com o Pedro, né? Está direto com o Pedro aí no Rollip, até poderia falar alguma coisa em relação a isso. Não sei se o Lucas está tendo a oportunidade de fazer ressecção de bexiga em bloco junto com o Pedro, mas enfim, depois a gente passa a palavra aí para ele, se ele quiser falar alguma coisa. Mas é uma questão muito importante, né? Essa questão da patologia. E, por fim, em relação ao diagnóstico, também o Paulo falou que é importante, obviamente, o que a gente quer quando a gente faz uma RTU é ter o melhor histopatológico, o melhor diagnóstico, até para a gente oferecer o melhor tratamento para o paciente, quando é uma doença superficial, se vai ter necessidade de fazer BCG, ou seja, é um paciente que tem uma doença músculo-invasiva para fazer uma cistectomia, qualquer tratamento radical, né? Ele citou a aula do Fernando Cortes do ano passado, que falou sobre a experiência que nós, urologistas, temos apenas pelo aspecto macroscópico da lesão, em definir, e não é definir, mas sem dúvida, quando a gente olha para aquela lesão, a gente já tem uma ideia se ela é de alto grau ou de baixo grau, ou se ela é invasiva ou não. E é importante falar da ressonância magnética, que hoje eles, como todas as técnicas de ressonância, como a gente tem na próstata o PIRAD, que veio da mama, do BIRAD, e hoje tem o VIRAD, né, que é vesical, que também vem para auxiliar bastante em relação o estudo do acometimento mais profundo da bexiga, para definir melhor o tratamento, né? E eu acho que é isso que eu queria falar. Lucas está por aí? Queria saber se o Lucas, que eu vi que ele estava aí na sala. Fala, Fernando, estou aqui. Lucas, então, cara, você está aí com o Pedro direto, você teve a oportunidade de fazer alguma ressecção em bloco de bexiga? E a outra pergunta que eu queria te fazer é exatamente em relação ao que eu comentei sobre a dificuldade técnica, porque o que o Pedro tinha comentado é que, como a energia ela não entra tão fundo no tecido, isso ajuda muito a evitar perfurações. Você tem coisa aí para falar sobre isso para a gente? Então, eu já
tenho visto bastante com o Pedro, assim, cirurgia do Rolep, né? Mas ainda não tive nenhuma oportunidade de ver ressecção de bexiga, nem teve aqueles casos, às vezes você vai fazer uma RTU, então um paciente tem HPB, aí chega para fazer cistoscopia, você vê uma lesão vesical, que você acaba tentando resolver ao mesmo tempo. Mas a gente já tem acontecido lá na UERJ, tem até o doutorado do Luiz Augusto, professor Luiz Augusto, que ele está fazendo a ressecção de uma mucosa da uretra vesical para poder fazer a anastomose, o enxerto da uretra com essa mucosa, né? Assim, eu não vejo assim grande dificuldade com o Pedro fazendo, né? Ele consegue sempre manter um plano adequado para fazer cirurgia, normalmente sangra pouco e é efetivo e rápido. Eu vejo que às vezes ele tem assim a ressecção para pegar a mucosa perfeita, às vezes não consegue, sempre aí o professor Luiz Augusto tem que tentar tirar um pouco do que vem de tecido submucoso, ou até muscular, às vezes um pouco, para poder fazer para poder dispor melhor e ficar um tecido mais adequado para enxerto. Mas assim, a gente vê que assim, a energia de Rômio, né, ela perfura, ela chega numa profundidade até 0,4 milímetros. E o túlio sendo até menos que isso, sendo 0,2 milímetros. Né? Então, é bem pouco profundo que ele chega, tendo bastante segurança nesse ato dissipar a energia. Né? Então, você consegue proteger bastante. É o suficiente só para coagular de formas em dupla bolha, né? Aqueles casos, isso é bom para poder fazer aquela dissecção adequada. Né? Então, você consegue controlar bem sem ir muito profundo. Isso faz uma hemostasia melhor e com menos chance de perfuração e acometimento de estrutura adjacente à bexiga. Então, acho que acaba sendo mais efetivo e mais seguro, né, esse tipo de procedimento. Beleza, Lucas. Obrigado aí. Eu vi um vídeo do Felipe Caxias do Figueiredo, Sul, né? chefe do Perinha aí. E ele foi um vídeo que ele fez essa retirada da mucosa mesmo. Aí eu acho que não sei se está na tese lá com o Luiz. E é interessante que depois ele publicou no Twitter, eu vi isso no Twitter. E aí ele mostra a bexiga depois completamente reptilizada, assim, sabe? A ponto de você nem ver direito aonde foi feita a retirada do flap de mucosa, né? Interessante isso. Esse caso ele ressecou só a mucosa, né? Sem tumor, né, Paulo? Não, foi para fazer isso que o Lucas estava falando lá, né? Para usar em uretroplastia. Usar né? em uretra. Foi interessante você falar do Felipe, porque eu lembro do Felipe há muito tempo atrás, falando sobre ressecção em bloco. Inclusive ele pegava a alça de RTU, ele entortava a alça. Dá para fazer. Ele fazia isso há muito tempo atrás. Ele entortava a alça, botava a alça na vez para ressecar em bloco. O Crelê falou no artigo dele, existem outras tecnologias que não são o laser, mas dá para fazer. Você pega o corte, uma lesão bem circunscrita, aliás, a alça alça, né, de RTU, alça de ressecção. Você coloca no corte em alta energia ali, né? E ela corta e vai. E isso aí até é engraçado, né? Porque, por exemplo, a gente vai fazer RTU bipolar versus monopolar, né? A monopolar, eu tenho a percepção de que corta um pouco melhor a próstata. Aliás, cauteriza melhor a próstata, né? A bipolar, eu não sei se ela tem a mesma capacidade de fazer isso. A monopolar, às vezes, é melhor até para bexiga. Tem gente que prefere energia monopolar, não sei o que você acha. Também. Eu tenho usado a bipolar para tudo mesmo, essa impressão. Eu também só uso a bipolar, mas... eu tinha essa impressão inicial também, mas acho que é porque a monopolar ela queima mais o tecido, né? Ela mostra mais aquele tecido carbonizado e a bipolar mostra menos. Então, realmente dá uma impressão de que a energia cauteriza melhor. Mas, se você for ver do ponto de vista hemostático, a hemostasia é a mesma, né? E Crelê, bota lá no slide que você falou da Hydroknife. Tá aí. É interessante que do risco, né? Como você falou, do estadiamento, porque, do ponto de vista teórico, seria muito bacana você faz a dissecção,
ou seja, você afasta o tumor da muscular, né? Teoricamente, diminuindo consideravelmente o risco de perfuração, o risco de acidente, e faz a ressecção, né? Mas, como você falou, às vezes a injeção não é no... Muito para tumor do trato gastrointestinal, professor. Ele foi Tá, criado para isso. certo. Mas o problema principalmente nesse artigo aí, é essa questão do subestadiamento, principalmente para quem está em curva de aprendizado, entendeu? De tentar, de não pegar, porque tem que injetar, você tem uma alça lá que você faz uma injeção para fazer essa hidrodissecção. Se você não injetar profundamente, você acaba só levantando uma partezinha meio que mucosa, e quando você vai fazer a ressecção, no final das contas aparece que você ressecou, mas você não tem como ter certeza que deixou tumor, né? Sim. Beleza. Acho que Alguém tá quer bom. falar? Outra coisa que eu estava vendo, assim, só uma curiosidade que o Lucas falou aqui, eu achei interessante. Tem artigo até nessa pegada até da Eugênia de curva de aprendizado e tal. Tem gente que já calculando a curva de aprendizado para você fazer a ressecção em bloco com o laser de Röntgen, né? E estão chegando, pelo que eu vi, tem estou com ele aqui o artigo no número mágico de 20, né? Você teria que fazer 20 vezes para você ser proficiente e poder ressecar com qualidade histopatológica a bexiga, né, em bloco. Aí, talvez até o professor Gabi saiba disso, assim, dessas publicações, que é tudo recente, é tudo de um ano para cá. Acho que tá bom, né? Foi bom, foi bom. É bom esses artigos, né? Que a gente aproveita e revisa aquele tópico ali que a gente está abrangendo. Foi uma ótima apresentação, Crelier. Você apresentou no R1 também, foi muito bem. Agora no R2 foi muito bem. Parabéns aí pela dedicação aí. Continua aí. Agora no R2 passando visita. Pré, pós, evolução e prescrição. Não deixa não, tá? É Acho isso, que é gente. isso, né? Ô, Fernando, na semana que vem eu tinha falado com o Paulo Caldas, que ele teve comigo, cara. Ele queria dar uma aula de prostatectomia laparoscópica, mas eu não sei se vai estar pronta. Ele foi o auxiliar direto do Mirandolino, entendeu? Eu Tá, mandei legal. ele foi o precursor, assim, um dos precursores, né? Vou ver se ele responde aí, a gente confirma essa aula semana que vem. Tá, se a gente não confirmar com ele, a gente talvez separe um artigo. Beleza. O Rômulo, ele vai falar de VIRAD para gente, mas ele pediu para jogar lá para o meio de maio. Tá bom. Ah, e E tem o Bruno, ele também marcou uma aula com... Putz, agora eu esqueci o nome. O Abílio. É um cara, é um oncogeneticista também. É um outro oncogeneticista que ele também excelente, é raio. excelente. É isso. Então, beleza, então. Gente, boa noite. Valeu, gente. Amanhã tem Uronco, hein? Um abraço. Valeu, Crelian. Boa noite a todos aí.